sou fisioterapeuta neurológica, mas eu amo lei da atração, lei da vibração, lei da assunção, falar sobre a lei de retorno, passar conhecimento sobre isso. Esse meu canal aqui é um canal novo, tem pouco tempo que eu falo sobre isso, e também no último vídeo falamos sobre desejo. Esse livro, né, é o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ele destaca 6 desejos essenciais para alcançar a riqueza. Esse desejo deve ser transformado em metas claras e específicas, acompanhadas de um plano de ação bem definido. Hill enfatiza a importância de cultivar um desejo ardente, que se torna uma obsessão positiva, direcionando todas as ações em direção ao seu objetivo. Além disso, a fé desempenha um papel crucial, pois fortalece a crença na realização do desejo. A autossugestão é uma ferramenta poderosa para reprogramar a mente subconsciente, reforçando continuamente o compromisso com o objetivo. A persistência é fundamental. Os obstáculos devem ser encarados como oportunidade de aprendizado e crescimento. Por fim, Hill sugere que a mente deve ser alimentada com pensamentos positivos e ações consistentes, criando uma mentalidade de sucesso. No passo 1, né, em direção à riqueza, segundo Napoleão Hill no livro que ele escreve, que eu estou traduzindo, fazendo um resumo para vocês, isso aqui é um resumo, tá? Eu não estou lendo o livro não, tá, gente? Se vocês quiserem, deixem no comentário que prefere que eu grave um livro, ele na íntegra, ou os capítulos na íntegra, que eu farei. Mas aqui é um breve resumo, porque ele fica muito extenso quando a gente vai ouvir ele na íntegra, tá bom? O livro original, ele é Think and Grow Rich, é o que é o desejo. Hill coloca o desejo como a força inicial, o ponto de partida para qualquer realização grande na nossa vida, seja ela financeira ou não. O desejo. Para Napoleão Hill, é muito mais que uma simples vontade ou uma ideia passageira. Ele considera o desejo uma necessidade ardente, algo profundo e poderoso que deve consumir a mente da pessoa. O desejo não é apenas o primeiro passo, mas também a base sobre a qual todo o processo de enriquecimento é construído. Hill descreve o desejo como o marco inicial da riqueza, pois é ele que acende o fogo da ação. Uau! Entenderam? Se você tem um desejo dentro do seu coração, trabalhe com ele na sua mente várias vezes. Aqui vai ter os passos para você aprender a usar o que está dentro de você para poder você colocar em prática e que essa ação e que venha lá do universo junto com sua mente consciente para poder você conseguir seu desejo, né, seja realizado. Não é muito difícil não, viu, gente? É só pôr em prática. Eu estou pondo em prática dia a dia. E vou dizer um negócio a vocês, eu pensei que fosse difícil, eu já lutei muito na vida, eu já quebrei muita cabeça. Se eu soubesse disso, eu já estava mais tempo fazendo o que eu estou fazendo agora aqui para vocês, com certeza. Detalhes importantes do passo, vamos continuar. Transformando o desejo em realidade. Hill propõe que o desejo seja transformado em uma meta concreta e clara. Para ele, a pessoa deve seguir um conjunto de 6 passos para transformar o desejo em algo tangível. Ok? Defina extremamente o que você deseja. Isso envolve ser específico sobre o que você quer alcançar. Não é suficiente apenas dizer, quero ser rico. É necessário definir o quanto de dinheiro você quer. Por exemplo, e qual o propósito disso? Determine o que você está disposto a dar em troca do que deseja. Este é o princípio da troca. Toda riqueza exige sacrifícios e a disposição de investir tempo, energia ou recursos. Estabeleça uma data específica para atingir seu objetivo. Crie um plano concreto para alcançar esse objetivo e comece imediatamente, mesmo que você não esteja totalmente preparado. O plano pode ser ajustado ao longo do tempo, mas o importante é começar a agir. Escreva uma declaração clara e concisa do que você deseja, como você planeja consegui-lo e o que você está disposto a dar em troca. Leia sua declaração em voz alta, pelo menos 2 vezes ao dia, com total convicção de que você já possui o que deseja.
Faça isso com fé absoluta e visualize-se já tendo alcançado o objetivo. Gente, eu estou falando isso aqui, mas no vídeo anterior do meu canal, ele tem dizendo os 6 passos e ele fala do mesmo jeito, eu acho que até bem mais explicado. Se você segue, tem um desejo ardente, né? Tem o segredo, né, desse livro, né? O segredo desse livro, um dos segredos é o desejo ardente. Eu penso que seja o desejo ardente, que você também vai descobrir. E você começa a fazer o passo a passo a seguir, você vai ter suas conquistas. Você não pode só ouvir e do nada simplesmente falar, vou ouvir e não vou fazer, não vou pôr em prática. Gente, tá bem lá específico dizendo, não existe nada que não tenha uma volta. Ou seja, você tem que visualizar para poder você conseguir, né? Visualizar, você tem que pensar, você tem que ter o desejo. E você sabe que não existe o cafezinho gratuito, né? Então você tem que dar alguma coisa em troca, né? No livro a gente vai ver muito isso, a gente vai estudar muito sobre isso. Se você, acho que é no próximo capítulo que fala sobre isso, acho que é na autossugestão. É isso, na sua autossugestão fala sobre isso. Mas, e aí? Você já escreveu sua declaração? Se não, faça sua declaração. Terminou esse vídeo aqui, ó, senta, concentra, vai para um lugar tranquilo. De preferência, depois de fazer sua oração. Não estou falando religião não, tá, gente? Estou falando só de oração. A oração é você se conectar com o seu eu interior, com o seu Deus, com sua centelha divina, com o universo, com quem você acredita, tá? Aí senta, ora um tempo, quem medita, quem só ora, quem pega sua Bíblia, pegue sua Bíblia, né? Faça a sua oração, se fique contrito a Deus e faça a sua declaração passo a passo. Vamos deixando. Nesse livro nós temos em vários capítulos, ele ensina como fazer, tá? A força do desejo. Hill afirma que o desejo precisa ser intenso e persistente. Não basta ter um desejo superficial. É necessário que o desejo seja tão forte que consuma seus pensamentos e direcione suas ações. Ele descreve o desejo como um foco mental, uma obsessão saudável que guia o indivíduo em direção à sua meta. É aquele desejo que você pensa, é aquela paixão, não, é aquele amor, é aquele desejo, você fica pensando nele ali durante vários momentos do dia, né? Isso é um amor, na verdade. A transformação mental. O desejo para Hill não é apenas uma emoção. Ele deve ser acompanhado de pensamentos positivos e focados, que eventualmente transformam a mentalidade da pessoa e a preparam para o sucesso. A mente deve ser alimentada com pensamento de fé, confiança e ação constante. O papel da fé. Hill destaca que a fé é o catalisador que transforma o desejo em uma força palpável. Ele diz que a fé não é uma crença passiva, mas uma fé ativa, que é cultivada pela repetição da sua visão e pela convicção inabalável de que você vai alcançar o que deseja. Quando a fé é aliada ao desejo ardente, a pessoa começa a ver oportunidade onde antes só via obstáculos. A autossugestão. A autossugestão é outro conceito importante no primeiro passo. Hill sugere que o desejo deve ser reforçado pela autossugestão, ou seja, repetir para si mesmo constantemente que é capaz de alcançar seus objetivos. A repetição dessas afirmações positivas começa a moldar o subconsciente, que começa a agir para materializar seu desejo. O subconsciente é energia mental. Segundo Hill, o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com intensidade. Quando a pessoa nutre o desejo de forma intensa e constante, ela começa a influenciar seu subconsciente, que então ajuda a orientar suas ações de forma coerente com o que ela deseja alcançar. A conexão entre o desejo e a ação. Hill é claro ao afirmar que o desejo por si só não é suficiente. Ele deve ser acompanhado por ação decisiva e persistente. O desejo sem ação é apenas um sonho vazio. Portanto, o passo número 1 envolve não apenas a definição do que você quer, mas a criação de um plano de ação e a execução de passos concretos rumo ao objetivo. Como o desejo constrói a riqueza. Hill explica que a riqueza, em qualquer forma, começa com o desejo, seja riqueza material, emocional ou mental. Ela é criada primeiro no campo do pensamento,
antes de ser materializada na realidade. O desejo é a forma propulsora que movimenta a pessoa para superar os desafios, resistir a dificuldades e buscar a realização dos seus objetivos. Ou seja, o primeiro passo em direção à riqueza, segundo Napoleão Hill, é ter um desejo claro e ardente de alcançar algo específico. Esse desejo deve ser transformado em um objetivo concreto, sustentado por um plano de ação e alimentado com fé, confiança e autossugestão. Ele é o ponto de partida de toda a jornada rumo à realização e o sucesso. E sem esse desejo intenso e focado, é improvável que qualquer pessoa consiga alcançar a riqueza duradoura. Esse passo, portanto, é fundamental porque é a energia inicial que move todos os outros passos descritos no livro. No livro Quem Pensa Enriquece, o capítulo 1 fala sobre o desejo. Começa a narração falando assim, sobre a determinação de um personagem chamado Edwin C. Barney, que desceu de um trem de carga em Nova Jersey, desalinhado, estando na casa dos 50 anos, com a aparência de um vagabundo. Mas na mente dele, ele era um rei. Na mente dele, ele se via na presença de Thomas Edison de concretizar a consumidora obsessão da sua vida, o desejo ardente de se tornar-se sócio comercial de um grande inventor. Olha isso. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era um anseio, era um desejo agudo que transcendia a tudo mais. Era definido. O desejo de Barnes não era não era um desejo assim qualquer, um desejo agudo. Ele botou na mente dele. Ele não tinha outra opção. Ele não tinha um plano B. Se não der certo, eu vou procurar outra coisa. Não. Eu vou ser sócio de Thomas Edison. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Desta vez, seu desejo traduzira em realidade. Estava em negócio com Edison. O sonho dominante de sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo por trás daquele objetivo. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia que começaram a trabalhar lá. Quando se dirigiu em Nova Jersey, não disse a si mesmo assim: tentarei induzir Edison a dar-me uma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhem em obter o que eu quero na organização Edison. Mas disse: só há uma coisa no mundo que eu estou resolvido a obter, e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as pontes da minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que eu quero. Ele não deixou a nenhum momento no seu caminho possível para se retirar. Tinha de vencer ou parecer. Nesse trecho, Hill ilustra o poder do desejo firme e determinado através da história de Barnes e sua visita a Thomas Edison. Barnes não foi até Edison com atitude hesitante, muito menos incerto. Ele não pensou em tentar ou explorar outras opções, caso seu plano falhasse. Ao contrário, Barnes teve uma decisão clara e inabalável. Ele foi até Edison com a certeza que iria entrar no negócio com ele. O que Barnes fez? Barnes adotou uma postura de comprometimento absoluto, sem deixar espaço para falhas. Ele tomou a decisão de queimar todas as pontes, ou seja, eliminar qualquer plano B, e se lançou sem reservas em direção ao seu objetivo. A história reforça a ideia de que, para alcançar grandes objetivos, é necessário ter um desejo tão intenso e resoluto que não haja dúvida sobre o que se quer e como se vai lutar para isso. Hill usa esse exemplo para mostrar que o verdadeiro desejo não pode ser vago ou flexível. Ele deve ser definitivo e focado, com a certeza de que não há alternativa senão o sucesso.
Como eu já citei no vídeo anterior sobre os 6 passos, vamos voltar lá e aproveitar para anotar? Eu vou falar aqui novamente, tá? Gente, eu já citei, né, no vídeo anterior sobre os 6 passos. Não vou citar aqui para poder não ficar tão extenso. Volta lá no vídeo anterior, para poder ficar mais fácil para você, logo no final. E se eu não me engano, eu deixei escrito no primeiro comentário os passos. Se eu não me engano, eu deixei os 6 passos. Se não, infelizmente. Mas do meado para o final do vídeo, você vai encontrar os 6 passos. Eu acho melhor vocês anotarem, tá? Fica melhor, porque aí vocês vão, né, seguir no dia a dia. Né? E a declaração, principalmente, que você tem que ler 2 vezes ao dia, ao acordar e ao dormir. Ao dormir, porque você está fazendo autossugestão para o seu subconsciente, que quando você dorme, o seu subconsciente aí trabalha muito mais. E ao acordar, porque seu subconsciente ainda está no domínio. Porque quando você dorme, você faz o rebaixo, a gente fala de que entra no nível de consciência mais oportuno, mais profundo, certo? Bora voltar? Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados no princípio operante da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos. Saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esse princípio lhe trouxesse fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil também saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, já tinha comentado aqui. Não impõem sacrifício, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento, antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca obterá grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Ou seja, você tem que amar o dinheiro. Para com crença limitante que vem falar, porque dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é pro céu. Não, a gente vai falar sobre crença limitante em outro momento. Mas aqui já está dizendo, para ter dinheiro, você deve saber que para obter quantidades grandes de riqueza, se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Ou seja, tem que desejar e tem que crer, né? Tem que crer. Se você não crer, não adianta. Nesse Rio nos lembra que para triunfar no mundo moderno, devemos persistir nos nossos sonhos e não nos deixar desencorajar pelas críticas, pois o sucesso vem da ação decidida e da crença que nos é possível. Colocar o desejo por trás dos sonhos, o desejo ardente de ser e fazer, é o ponto inicial, do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Napoleão Hill enfatiza que o desejo ardente é o ponto de partida para os sonhos e que muitas vezes o sucesso vem após adversidades e crises. Ele cita exemplos de grandes figuras como John Bunyan, Henry Charles Dickens, aquele que criou a obra de David Copperfield, Ellen Kelly, Robert Burns, que é o grande poeta, Beethoven, que era surdo, e Milton, que era cego, que apesar das suas limitações e dificuldades, usaram seus sonhos e a imaginação para superar desafios e conquistar grandezas. Rio destaca que a verdadeira crença em si mesmo e a mente receptiva são essenciais para transformar desejos em realidade. Agora eu vou contar mais uma história perfeita. Eu amo essas histórias de Napoleão. Nesse livro, Quem Pensa Enriquece. É a história de um pai, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui.
cujo filho nasceu com a deficiência e ele desejou tanto que chegou a uma solução, né? A criança, quando chegou a uma determinada idade, ele conseguiu obter o êxito do tão desejado desejo, tão desejado sonho do pai. O nome do conto é O Desejo Faz o Impossível. Gente, lembrando que não estou fazendo a leitura do livro, estou fazendo um resumo dos capítulos, por ser muito grande. Eu vou deixar aqui embaixo um link, quem quiser comprar o livro, o que eu falo que seria uma boa, comprar o livro na Amazon. Primeiro, porque a Amazon é uma empresa muito responsável, e segundo, que entrega no prazo que eles determinam, tá? Então, eu vou deixar aqui o link para vocês, se vocês desejarem comprar, é só clicar abaixo, ok? Para um clímax adequado ao presente capítulo, gente, aqui vai mais uma história de um pai, né, que deseja muito que aconteça uma alteração no sistema sensorial da criança, do filho dele, que nasceu com é um pequeno spoiler, nasceu com uma deficiência muito grave, e para isso ele tinha um desejo ardente. E esse desejo ele consegue realmente sucesso, tá? Bora lá. O nome da história que está no livro é O Desejo Faz o Impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais em comum que eu conheci. Viu pela primeira vez, alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas, e o médico admitiu, quando o apertaram para dar opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei a opinião, mas expressei a minha opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir falar. Como? Tinha certeza de que deveria desistir o meio e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta nos obedecer. A orientação para todos nós é: se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não fosse surdo-mudo. Desse jeito, jamais retrocedi nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar, de qualquer modo, o meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ele estivesse com a idade suficiente para cooperar, encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não mencionei a ninguém. Todos os dias, renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebíamos por suas ações que ouviu vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que, se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu então que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada. Encontramos um caminho. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase e imediatamente se apossou da máquina e certa vez colocou e recolocou o mesmo disco durante quase 2 horas, postando-se diante do fonógrafo com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse hábito, bem formado, só se tornou claro anos mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda no princípio da condução do som através dos ossos.
Pouco depois que se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando seu osso mastoide na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som da minha voz, comecei a transferir imediatamente à sua mente o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que ele gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir ser normal. Havia uma certa história à qual eu dava ênfase, acrescentando-lhe uma cor nova e dramática toda vez que a contava. Destinava-se a implantar na mente a ideia de que seu mal não era uma deficiência, mas sim uma qualidade de grande valor. Apesar do fato de todas as filosofias que estudei indicarem claramente que toda a diversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como esse mal poderia algum dia tornar-se um bem para meu filho. Ao analisar agora um retrospecto, a experiência, vejo que a fé que meu filho em mim depositava teve muito a ver com os assombrosos resultados. Não punha em dúvida nada do que eu lhe contava. Convenci-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletiria sobre ele mesmo, de muitas maneiras. Por exemplo, os professores na escola observariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dar-lhe atenção especial, tratando-o com extraordinária bondade. Sempre o fizeram. Convenci-o também de que, quando tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já se tornara jornaleiro. Teria grande vantagem sobre o humano, pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele é um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com os 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que esse nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Durante meses, implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Finalmente, resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa com os criados, subiu à janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestado 6 centavos do sapateiro na vizinhança e investiu em jornais. Vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas e de pagar os 6 centavos que pedira emprestado ao seu banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ao chegarmos em casa, naquela noite, encontramos-lo na cama, dormindo, apertando o dinheiro na mão. Sua mãe abriu-lhe a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa! Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Minha reação foi o oposto. Eu ri de todo o meu coração, pois sabia que minha tentativa de implantar na mente da criança, do meu filho, uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso, resultado. Sua mãe viu, nessa primeira aventura comercial, o menininho surdo que saíra pelas ruas, arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócios, corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança em si mesmo aumentara 100%, porque entrara no negócio por iniciativa própria e vencera. A transação me agradou, porque percebi que provara ser capaz de recursos que acompanhariam pela vida inteira. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária, ginásio e colégio sem conseguir ouvir seus professores, a não ser que gritasse bem alto e a pequena distância. Não foi uma escola para surdos, não permitíamos que aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos resolvidos que levasse vida normal e se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com funcionários escolares. Quando no ginásio experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Durante sua última semana no colegiado, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico de sua vida. Pelo que parecia puro acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico, que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo,
devido à decepção anterior do aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e, com certa negligência, colocou na cabeça, ligou a bateria e zás! Como um passe de mágica, o desejo de toda a sua vida por uma audição normal tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo, transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone e ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz perfeitamente. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores em classe pela primeira vez na vida. Pôde conversar livremente com outras pessoas, sem necessidade de que falasse alto. Na verdade, entrara de posse de um mundo transformado. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. No menino ainda tinha que encontrar um meio definitivo e prático de converter seu defeito em numa qualidade equivalente. Mal compreendendo o significado do que já fora alcançado, mais intoxicado pela alegria do recém-descoberto mundo do som, escreveu uma carta ao fabricante do aparelho de surdez, descrevendo com entusiasmo sua experiência. Algo em sua carta fez com que a companhia o convidasse para ir a Nova York. Ao chegar, foi escoltado pela fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando-lhe sobre o mundo transformado, um pressentimento, ideia ou inspiração, chamem do que quiserem, passou-lhe pela mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade, destinado a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade, a milhares para sempre. A síntese daquele impulso do pensamento era o seguinte: ocorrera-lhe que poderia ser útil a milhões de surdos que passam a vida sem os benefícios de aparelhos de surdez, contando-lhe a história do seu mundo transformado. Verdade. Durante o mês inteiro, pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos de surdez. Criou, então, meios e modos de comunicar com os que têm dificuldade de audição no mundo todo, com o propósito de que, com eles, partilhar do mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal baseado em suas descobertas. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu imediatamente um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperanças e alívio prático a milhares de pessoas surdas, que sem essa ajuda estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida que Blair teria sido surdo ou mudo por toda a vida, se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido formar-lhe a mente como o fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência, que fez a natureza se tornar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmutar-se em equivalente físico. Blair desejava audição normal. Agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo bem definido à rua, com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que eu lhe implantava na mente quando ele ainda era criança, levando-a a crer que seu defeito se tornaria uma grande qualidade, justificara assim. Nada existe em verdade, certo ou errado, que a crença aliada ao desejo ardente não possa tornar real. Essas qualidades estão dispostas de qualquer pessoa. Então, assim, o desejo do pai, né, implantou uma mentira branca, que a gente chama assim, né? Na verdade, um desejo na criança dele ouvir falar. E teve o sucesso desejado, né, gente? É muito, muito, muito legal. Quando o desejo converge grande esforço para sua vitória, você não precisa de nenhum modo recuar. Você não precisa de nenhum modo recuar. A vitória é certa. Quando o desejo converte grandes forças para sua vitória, você não precisa de nenhum modo recuar. A vitória é certa.
6 passos definidos aqui mostrados transformam o desejo em ouro. Para Andrew Carnegie, esse princípio vale 100 milhões. O desejo constrói nossa vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamento do mundo, literalmente sobre cinzas. O menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidade tornou-se grande cantora de óperas. Um homem doente que os médicos pensavam que morreria conseguiu se salvar. Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas por alguma estranha, mas natural química mental. Não há limitações à mente, exceto as que admitimos. Gente, obrigada por chegar até aqui. Se puder deixar um like, deixa um comentário. Se desejar algo diferente, é só vocês deixarem escrito aí nos comentários. E mais uma vez, tem várias histórias desse capítulo que eu não li, porque o vídeo ia ficar muito grande. E eu escolhi essa, né, de Blair. Blair é uma criança que nasceu sem orelhas e automaticamente o osso mastoide dele, que fica posterior aqui na parte do cérebro para a base do pescoço, da cabeça, não estava formado, portanto ele não ouviria. Se o nosso cérebro não faz a captação da informação do som, nós também não conseguimos emitir esse som, que são transformados numa área no cérebro, são formadas em palavras. Essa área é uma área que fica na parte, né, superior do cérebro, é a área de Broca, e ele não consegue ser transmitido, então ele não consegue formar a palavra nem a frase, tá? Essa história é uma história que está no livro. Quem desejar comprar o livro, o link eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.